Olá, tudo bem? Seja então muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Este vídeo vai ser um pouco diferente dos que costumo fazer, porque vou-vos propor um pequeno desafio. Eu vou falar de um país, que só vou citar o nome de que país é que se trata no final do vídeo, e vou-vos dar um conjunto de dicas sobre questões económicas e sociais desse país. E depois nos comentários queria ver quem conseguia descobrir, com o menor número de dicas, de que país eu estava a falar. Desde já o convido a subscrever o canal se não subscreveu ainda, a partilhá-lo nas redes sociais e a ativar as notificações se ainda não o fez. Vamos então à primeira dica. Trata-se de um país com excelente sistema de educação, 100% gratuito. Nesse país existem escolas privadas, no entanto, a qualidade do ensino público é de um nível de excelência tão grande que não há nenhuma necessidade das pessoas recorrer a um ensino privado para ter ensino de qualidade. Com esta dica não acredito que ninguém ainda saiba qual é o país, porque isto é uma característica, felizmente, de vários países, sobretudo aqui da Europa, o que não quer dizer que esse país seja da Europa, não é? Trata-se de um país onde os cidadãos têm o direito a um sistema de saúde de primeira qualidade, gratuito. Portanto, o dinheiro não é nenhum fator que determine a qualidade da saúde que o cidadão irá ter. O cidadão sem recursos tem um serviço de saúde e uns cuidados de saúde idênticos ao empresário com maior fortuna que esse país possa ter. Também não acredito que com essa característica vá descobrir, porque, mais uma vez, aqui na Europa isso é relativamente comum. Agora tenho uma dica que essa sim pode já indicar que país é que eu estou a falar. Nesse país, as empresas com 1000 ou mais trabalhadores têm obrigatoriamente que ter representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração da empresa. Isto já não é uma coisa muito comum. Vamos lá ver se com esta dica já será suficiente para alguns descobrir de que país é que eu estou a falar. Outra dica importante é que as empresas, sobretudo as grandes empresas, mas as empresas de um modo geral, estão obrigadas a destinar uma parte do seu lucro para ser distribuído como bonificações aos seus trabalhadores. Esse valor andará à volta dos 10% do lucro, no mínimo. Poderá, em algumas empresas, opcionalmente distribuir um valor maior. Mas cerca de 10% do lucro líquido da empresa é usado para bonificar os trabalhadores. Isto também já é uma dica importante. Se você não chegou lá com a terceira, provavelmente com a quarta já deve estar quase a descobrir de que país é que eu estou a falar. A quinta dica. Os trabalhadores têm direito a 35 dias de férias por ano, evidentemente, férias pagas por ano, e está entre os países do mundo com o maior número de feriados. Provavelmente, se você é brasileiro, pensava que era o Brasil, se calhar não é. Se calhar aqui é um país que tem pelo menos tantos, se não mais feriados que o Brasil, e em termos de número de dias de férias, tem muito mais do que é normal ao cidadão brasileiro. E se você é português também, evidentemente, já está a ver que não se trata de Portugal também. Vamos então a mais uma dica. Os trabalhadores estão entre aqueles que trabalham o menor número de horas por semana. Outra dica extremamente importante. A sétima dica é: o cidadão que não quiser trabalhar, olha que esta dica é muito boa, hein? O cidadão que não quiser trabalhar, optar por não fazer nada, tem ainda assim direito a uma renda mínima suficiente para se alimentar, para se vestir, e ainda tem direito a alojamento e a cuidados de higiene pessoal. E, como já disse numa dica anterior, o facto de ele não ter dinheiro para pagar os cuidados de saúde não o limita, e mesmo ensino, ele pode frequentar sem necessidade de usar recursos próprios. Agora, esta dica vai ser mesmo muito boa. Se você não chegou até aqui, com essa se calhar vai chegar lá. Esse país tem a maior rede de autoestradas do mundo, de excelente qualidade
e é 100% gratuita. Você circula no país da autoestrada de uma ponta a outra sem pagar um tostão. Eu vou saltar agora as dicas 9 e 10, senão ficavam demasiado evidente. Vou saltar agora para a dica número 11. E a dica número 11 diz o seguinte: nesse país, as empresas consideradas estratégicas são públicas. A de eletricidade, por exemplo, é uma empresa pública e faz com que esse país tenha uma das energias mais baratas do mundo. Olha, esta é uma dica. Dificilmente com essa você não chega lá. Esse país tem uma das economias, repara com tudo isto que eu disse até agora, ainda tem mais para dizer, esse país tem uma das economias mais competitivas do mundo. Chegou lá com esta? Se não chegou, então vamos agora às outras duas dicas que eu deixei para o fim, porque se com essas você não chegou lá, com essas duas com certeza você vai descobrir de que país é que se trata. Nesse país o Estado não faz truques, como por exemplo um vídeo que eu publiquei recentemente sobre o que acontecia em Portugal, onde uma pessoa andando na autoestrada abaixo do limite máximo de velocidade nas autoestradas, há uns pequenos truques de fazer baixar de repente a velocidade de 120 para 80 km por hora, de forma a caçar multas às pessoas que andam nas autoestradas. Nesse país não tem disso. Porquê? E essa dica é definitiva, você já vai descobrir de que país é que se trata. Porque nesse país nem sequer existe limite de velocidade nas autoestradas. Já viu? Um país que tem as melhores e maior rede de autoestradas do mundo, pelo menos em proporção do tamanho do seu território. Outros haverão com maior número de quilómetros, mas são países muito maiores. Em termos de infraestruturas de redes de autoestradas, não há nenhum país que tenha uma infraestrutura melhor do que este que eu estou a citar. Que é de graça, ou seja, a pessoa anda na autoestrada sem pagar um tostão, e ainda por cima pode andar à velocidade que quiser, que não vai ser multado porque não existe limite máximo de velocidade. E agora, por fim, a última dica, e essa é fresca, essa você com certeza não sabia porque é muito recente. Esse país acabou de aprovar uma lei que torna os transportes públicos nas 5 maiores cidades do país 100% gratuito. Como uma das formas de incentivar o uso dos transportes públicos, e não só, porque esse país constatou inclusivamente que, por um lado, deixaria de ter renda dos transportes públicos, por outro lado, não deixando de processar os bilhetes, isso também iria haver uma redução significativa dos custos, porque todo o trabalho administrativo de processamento dos bilhetes deixa de existir. Aquelas máquinas automáticas, por exemplo, no sistema do metro, também deixam de ter necessidade de estar a funcionar, portanto, aquelas que podem ser pura e simplesmente retiradas, não há necessidade de fazer manutenção dessas máquinas, porque vão deixar de ser cobrados bilhetes. E dessa forma, as pessoas dessas cidades que hoje fazem uso de viatura própria para se deslocar, poderão, até por uma opção económica, deixar de fazer, porque vão deixar de pagar bilhete nos transportes públicos. Ora, se você é do Brasil e achava absurdo que as pessoas em São Paulo pedissem passe livre, estão a ver que se calhar há aí países em que não acha isso tão absurdo quanto isto. Agora, esse país está quebrado? Esse país está falido? Não. O país de que eu estou a falar, e se você não descobriu até agora, vai ficar agora a saber, trata-se da Alemanha. A maior economia da Europa, a 4ª maior economia do mundo, o país que tem uma das economias mais pujantes a nível mundial, que é o motor da União Europeia. Curiosamente, um país que, apesar de ter tudo isto para eles, por exemplo, o sindicato na Alemanha tem uma força enorme, é o país com um sistema sindical mais interventivo e que muitos desses direitos que os trabalhadores têm na Alemanha têm muito a ver com o sistema sindical, mas também uma dica importante, porque os sindicatos lá trabalham para o trabalhador. Eles fazem o papel deles de sindicato, eles não fazem política. Eles defendem
o direito dos trabalhadores de uma forma consciente, sabendo até onde podem ir, e com isso existe, apesar dos sindicatos serem extremamente fortes, uma relação, até pode-se dizer bastante boa, entre os patrões, os sindicatos e o Estado. Ora, veja que interessante. Agora, muita gente que defende, por exemplo, no Brasil, que a solução do Brasil é a privatização, apesar de estarmos a ver todas aquelas empresas privadas que exploram o minério e estar a contaminar os rios do Brasil, o que provavelmente não aconteceria se essas empresas fossem públicas, porque além dos custos económicos, essas empresas teriam custos políticos, porque seriam empresas estatais e, portanto, a pressão sobre elas iam ser muito maiores e muito mais eficazes se ela fosse pública, porque aquilo que se está a tolerar pelo facto de ser privadas e todo esse processo contínuo de o Estado aplicar multas, as empresas recorrerem e com isso os rios continuam a ser poluídos, provavelmente não aconteceria se essas empresas fossem públicas. Não quer dizer que públicas da forma que elas são as empresas no Brasil ainda são neste momento, esteja certo, não está certo. As empresas públicas não obriga que tenham controlos partidários, muito pelo contrário. As empresas públicas devem funcionar como empresas e os partidos não devem sequer poder ter nenhum tipo de intervenção nas empresas. Empresa, se para ser gerida como empresa, partido político é para fazer política. Não tem nada que se ingerir em questões empresariais, mesmo em relação às empresas públicas. Isso se resolveria muitos dos problemas. Mas, claro, sempre que acontece um problema com a empresa pública, vêm os defensores do liberalismo defender isto tudo. Mas eu, sobretudo, queria chamar a atenção para este país em relação a outro aspecto. É que, embora seja um país com todas estas características, que defendem tudo isso para os seus, curiosamente tem uma atitude muito diferente quando se trata de outros países, mesmo da União Europeia, onde esse país é o principal economia e o principal motor da União Europeia. Não foi essa atitude que os alemães tiveram com os gregos, por exemplo, condenando o Estado grego a uma situação de penúria, os trabalhadores gregos a uma situação, e os trabalhadores, e não só, os reformados, os pensionistas, a uma situação de miséria extrema, inclusivamente, com já milhares de casos de suicídios. Este país que defende os seus trabalhadores dessa maneira, que defende tudo isto, que tem grandes empresas como empresas públicas, e está a pressionar países, sobretudo do sul da Europa, para privatizar a sua economia. A Grécia, sobretudo, tem sido um dos que tem sofrido maior pressão para privatizar o país todo, pela parte deste país que tem em relação aos seus essa atitude. Mas você deve estar a dizer, está bem, mas a Alemanha é um país onde a produtividade é das mais altas do mundo. Isso é verdade. E sabe outra coisa interessante? É que muitos desses trabalhadores que permitem que a Alemanha seja dos países com maior produtividade do mundo são imigrantes vindo de países com índices de produtividades muito mais baixos que a Alemanha. Portugueses, espanhóis, turcos, sobretudo turcos. Na Alemanha a comunidade turca é enorme e a Turquia tem uma economia que não tem nenhuma hipótese de comparação com a economia alemã. A competitividade da economia turca não tem comparação possível com a economia alemã. A produtividade do trabalhador turco não tem comparação com a do alemão. E porquê que eles, trabalhando na Alemanha, consegue a Alemanha ainda assim não reduz a sua competitividade? Porquê que a produtividade desses trabalhadores na Alemanha está ao nível do trabalhador alemão normal? Porque a produtividade não tem nada a ver com o trabalhador, ou pelo menos tem muito pouco a ver com o trabalhador. Desde que o trabalhador tenha a formação adequada para o trabalho que executa, a produtividade tem a ver com investimento em tecnologia. A Alemanha consegue ter índices de produtividade extremamente altos porque as empresas investem em tecnologia. Por isso, um trabalhador consegue produzir muito mais na Alemanha do que produz no seu país de origem, onde, para operar uma máquina, muitas vezes são precisos 2 ou 3 trabalhadores. Na Alemanha, um sozinho faz o trabalho de 4 ou 5. Por isso é que a Alemanha
se permite dar aos seus trabalhadores, quando estão numa situação de penúria, quando estão em situações de dificuldade, por exemplo, por desemprego, ou seja qual for, permite que os seus trabalhadores tenham renda ainda assim. Eles não ficam entregues à sorte deles. Porquê? Porque a economia tem meios para garantir que os seus cidadãos possam ter uma vida tranquila, mesmo quando estão momentaneamente, pelo menos, atravessando dificuldades. Este vídeo era para falar sobre isto, mas antes de fechar quero dizer o seguinte. A partir de agora, quando você ver pessoas defender o liberalismo, quando vocês, aí no Brasil sobretudo, ouvirem pessoas defender privatiza tudo, a solução é privatizar tudo, poste esse vídeo. Diga a eles, assista este vídeo, veja este exemplo. Diga se a Alemanha é um país comunista. Porque, afinal de contas, aquilo que a Alemanha está a propor, sempre que alguém fala nisto no Brasil, coisas parecidas com isto no Brasil, a primeira coisa que diz é a esquerdalha, são comunistas, e tudo isto que, num país como a Alemanha, um país de economia capitalista, pratica no seu país e, no entanto, isso não só não contribui para a falência do Estado, mas muito pelo contrário. É um país com uma das economias mais pujantes a nível mundial. Espero que continue a gostar do canal, a acompanhar os vídeos. Se não subscreveu ainda o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais e não se esqueça de ativar as notificações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.